Deus, amados, mais alguns momentinhos, alguns instantes, nós já vamos dar início ao nosso culto. Nós estamos nos preparando enquanto igreja em casa. Nós estamos com uma situação técnica e o nosso culto não está sendo ainda transmitido, mas nós já estamos nos organizando para isso. Então eu gostaria que você aí no seu lugar, já nesse espírito de busca, nessa expectativa de estar cultuando ao Senhor, se você pode começar a orar aí no seu lugar, no Espírito Santo, já atraindo e edificando um altar de adoração aí no seu coração, na sua mente. Então você que é um intercessor, você que é um adorador, começa a orar aí no seu lugar. Cora labaxere anda labarras. Ora lamaxere canta lamassiri anda labaxoi. Dere canta lamassere canta lamachore canta lamassi. Levantamos a Ti, Senhor, nessa noite um trono de louvor, de adoração. Aleluia! Oh, glórias ao Teu nome, Jesus. Você que chegou nesse lugar, você tem o privilégio de cultuar ao Rei dos Reis. É o seu momento com o Senhor agora. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor dos Exércitos. Adoramos aquele que vive, adoramos aquele que faz. Adoramos ao Rei dos Reis. Atraia essa atmosfera de adoração, Senhor. Atraia essa atmosfera de louvor, de entrega. Malacheri anda lamassou. Orerere canta lamacheri anda lamasteri anda lamaste. Ore canta lamacheri anda lamas. Profetizamos o Teu senhorio neste lugar, Espírito da verdade. A Tua palavra em operação. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Toma o Teu lugar na vida de cada pessoa que já chegou neste lugar, na vida daqueles que estão a caminho, Senhor da glória. Oh, aleluias. Bendito seja o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está no governo. Você que é o intercessor na casa do Pai, comece a orar por aqueles que ainda não chegaram, por aqueles que não poderão estar aqui, por aqueles que não quiseram estar aqui nessa noite. Ore pela sua família, interceda pelo seu marido, pela sua esposa, interceda pelos seus filhos aí no seu lugar, interceda, clame a mim, responder-te-ei, diz a palavra, clama a mim, responder-te-ei. Davi, quando tiver ok, você dá um sinal, tá bom? E manda o link aqui para a Leise, que ela vai colocar no grupo de transmissão da igreja. Orerere canta lamacheri anda lamassou. Já mandou o link para mim, para a Leise? A mim, me manda aqui pra gente. Glória a Deus. Amém, família Fé Cristã. Boa noite, oficialmente, sejam bem-vindos. Vamos ficar em pé na presença do nosso Deus nessa noite. Quantos estão felizes por estar aqui? Diga amém bem forte. Você está feliz? Você é um vencedor, você é uma vencedora, porque você chegou neste lugar. E você que está em casa, acesse a nossa página no Facebook. Acesse agora para que você cultue conosco. Eu quero convidar você que está aqui hoje, presencialmente, e aqueles que estão em casa, a cultuar ao Senhor. Tudo certo, Davi? Ainda não? Vamos orar mais forte. O microfone está fechado. Precisa abrir um pouquinho, que ele está muito fechado. Glórias ao Teu nome, Jesus. Invocamos o nome daquele que vive.
Oh, você pode invocar o nome daquele que vive nesse lugar? Aleluia! E aí, Davi? O Davi está aqui, dando as coordenadas para nós hoje, hein? Ele que está no comando. Mais um pouco, mais um pouco. E daqui a pouco a gente vai orar a igreja inteira na cabeça do Davi. Certo? Tudo certo? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Porque nada pode calar a voz daqueles que adoram e invocam o nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia! Salmo 23. No Salmo 23, capítulo 23, versículo 5, diz assim: olha que tremendo, igreja. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Diga isso. Todos os dias da minha vida. Mais uma vez. Quando que a bondade e a misericórdia do Senhor vai te cercar? E você vai fazer o quê? Você vai habitar na casa do Senhor por todo o tempo. Aplauda! Glórias ao nome santo de Jesus. Existe uma mesa preparada para você, igreja. Uma mesa de bênção, uma mesa de vitória, uma mesa de promessas. Diga, as promessas de Deus já foram preparadas para a minha vida. E agora eu quero te perguntar algo. Como você se preparou para chegar aqui diante dele? Como você se preparou para se apresentar nessa noite diante do Rei dos Reis, diante daquele que preparou algo especial para você? Como você se preparou durante a semana? Você é intercessor, você que é um filho, uma filha de Deus, você que é uma guerreira, um guerreiro do Senhor. Como você preparou a sua semana para se apresentar diante dele como oferta agradável? Porque cultuar ao Senhor é oferecer algo a ele. Às vezes nós achamos que vir a um culto é buscar algo dele. Sim ou não? Mas cultuar é se oferecer. Cultuar é se abrir, é se doar, é oferecer o seu melhor. Então, como você saiu da sua casa, como você se preparou para se oferecer ao Senhor? O que você trouxe para Ele hoje? Como você chegou aqui, a sua mente, o seu coração? Como você chegou aqui? Eu quero te incentivar a pensar nisso um pouquinho, porque existe uma mesa preparada para nós. A palavra está dizendo isso. Mas na presença do inimigo, diz a Bíblia. E como você está preparado para colocar por terra o adversário e tomar posse do despojo? Porque depois da guerra vem o despojo, amém? Como você está preparado para tomar posse disso? Você está preparado? Eu acho, mais ou menos. Eu quero te incentivar agora a levantar um trono de louvor, de adoração ao Pai nessa noite, porque Ele é o nosso preparo, Ele é o nosso lugar de descanso, é o nosso refúgio. E eu quero te desafiar como um filho de Deus, a oferecer ao Senhor o seu melhor louvor, a sua melhor palma. O que você tem de melhor aqui, aí no seu lugar, é o que você vai oferecer a Ele. Amém? Porque hoje crie expectativas de que você vai alcançar essa mesa de promessa, essa mesa de vitória, essa mesa de conquista. Crie expectativas. Essa mesa
Mais suave, não está distante de você. Diga: a mesa do Senhor, que foi preparada para mim, não está distante. Você acredita de verdade nisso? De verdade, igreja? Você que está em casa, acredita? Para tudo. Não vai lavar louça, não vai varrer a casa, não vai ajudar o filho a fazer lição e ficar assistindo um culto. Você vai cultuar. Você vai cultuar com o seu melhor agora. Eu quero te desafiar a isso. Você vai cultuar com o seu melhor. Você que está em casa, você que está aqui, você vai parar tudo e vai se dedicar a Ele. Porque existe uma mesa. E essa mesa não está distante de nós. Ela está dentro das nossas possibilidades. Porque hoje nós vamos levantar as nossas guerras de defesa e de ataque. E com expectativa do Senhor, vamos tomar posse dos nossos despojos, porque já foi nos dado como herança. Nós já saqueamos a terra e agora vamos tomar posse do despojo. Nessa noite, é noite de vitória, é noite de libertação pela palavra de Deus. E se você quer ser livre, abra o seu ouvido e entenda com a sua mente que Ele está aqui para fazer infinitamente mais. A graça de Deus já está aqui, quebrando o jugo, libertando-te das correntes, para que você de uma forma livre alcance o seu milagre. Se você crê, hoje você vai sair daqui com o seu milagre, porque a palavra de Deus é para aquele que crê. Então eu quero que você grite, mas bem alto: é para mim. Então você está diante do seu milagre, a sua mesa está aí. É assim que você vai tomar posse do seu despojo? A palavra de Deus, ela se move para aquele que crê. Então eu vou contar até 3 e você vai dizer bem alto, como um brado de vencedor: é para mim. Então 1, 2 e 3. É para mim. Então aplauda esse Deus. Aleluia, aleluia. Levanta as mãos, levante as suas mãos, já como um ato de entrega mesmo, com o seu melhor. É o seu melhor. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Nós te adoramos, Senhor. É Espírito da verdade que o mundo não conhece. Nós levantamos a Ti o nosso melhor, um trono de louvor, um trono de adoração. Nos entregamos a Ti como oferta viva. Toma o Teu lugar agora. Toma o Teu lugar do início ao final. Vai quebrando, Senhor, todas as cadeias, toda a armação do inimigo, para que não alcancemos o Teu favor. A Tua ação aqui, Pai, tem livre curso. O Teu Espírito tem livre curso sobre nós. Vem, Espírito de Deus, tocando em nossas vidas. A nossa mente, Pai, está consagrada a Ti. O nosso coração se volta a Ti. E nós estamos nos desafiando, Pai, a entregar a Ti o nosso melhor. Nós te agradecemos, porque mesmo sem merecer nada, o Senhor nessa noite preparou essa mesa para nós, Pai. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, pelas bênçãos que já estão sendo derramadas neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui desde o início de tudo e nós te louvamos por isso. Toma o teu lugar, Espírito de Deus. Toma o teu lugar e aplauda. Quem derrotou a escuridão e me amou.
fizeste a mim. Obrigado, Jesus, aleluia. Aí do seu lugar agradeça a Ele. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Ele é o Rei, aleluia. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te reconhecemos como nosso Salvador. Obrigado, Jesus, pois tu és santo, Senhor. Aleluia, tu és digno. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre cantaremos, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplaudam o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Que nessa noite nós possamos ser cheios, que nós possamos transbordar do Espírito Santo de Deus, amém? Porque Ele está aqui, e aonde a presença do Senhor está, grandes coisas acontecem. Você crê assim? Aleluia. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, declare, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
igreja declara. Nós queremos transbordar de Ti, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós não nos conformamos em ser simplesmente cheios, mas nós queremos transbordar de Ti. Aleluia! Derrama Tua glória, Senhor. Nós queremos Te sentir. Tu és santo, Senhor. Nós reconhecemos o Teu senhorio, Senhor, e declaramos que toda honra e toda glória só pertence a Ti. Aleluia. Aleluia. Venha se fazer presente neste lugar, ó Pai. Venha se fazer presente, Senhor. Feche os teus olhos neste momento onde você está. Levante as suas mãos e atraia a presença dEle neste lugar. Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia, adore a Ele. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. E Ele voltará. E Ele voltará para buscar a tua igreja amada, para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declara, igreja, que ruja o leão. Que ruja o leão. Venha estremecer, Senhor, dos quatro cantos da terra, com teu poder, com a tua glória. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sentir a tua presença no nosso meio. Oh, 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 oh. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declare. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela presença doce do teu Espírito Santo neste lugar. Que este culto seja recebido por ti. Te entregamos todo louvor, honra e glória. Te coroamos, te entronizamos. Somente tu és digno. Amém. Diga graças a Deus. Pode se sentar, mas antes, dá uma olhada em quem está perto de você. Diga boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Amados, hoje nós estamos transmitindo de outra forma. Tivemos aí mais uma vez problema técnico com a internet. Não sei o que eu faço com esse povo, meu Deus do céu. Mas temos aí o plano B, né? Temos aí vários irmãos que estão cultuando conosco. A você
que está aí do outro lado, muito boa noite. Toninho Eiras, Rose, Fernanda, que Deus abençoe vocês demais, tá? Glória a Deus pela vida de cada um. Gostaria que você compartilhasse o culto desta noite. Que bom que vocês estão aqui. Ó, o pessoal do Rema ali, consegui ver sem óculos. Tá vendo como a camiseta é importante? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, hein? Começa a segunda etapa agora, no final do ano ou não? Não? Agora só ano que vem. Muito legal, né? Quanto tempo é de curso? 2 anos, né? Olha aí, um curso de teologia, mas da palavra revelada pelo Espírito. É diferente de uma grade convencional. É um curso que um grande homem de Deus idealizou, chamado Kenneth Hagin, e esse curso, ele impactou o mundo, e a palavra ministrada em cada grade é uma grande bênção, e olha, quem faz este curso não se arrepende. É o Rubens que está aí? Ah, então tá bom, é o de barba, né? Então tá, eu sem óculos, vai ficar pronto amanhã. Tô sem óculos. Deixa eu ver quem falou. Eu vou pela voz, né? Eu estou vendo todo mundo embaçado, né? Tá embaçado, gente. Tá embaçado. Mas glória a Deus. Estou bem, né? Depois de... Eu acho que em 10 anos não tive que mudar o grau do óculos. Estabilizou, então estou bem, né? E não é tanto assim não, né? Dá para ver sim. Estou brincando aqui, dá para enxergar todo mundo. Olha o Fábio ali, né? O Fábio está fazendo piadinha ou não? O Fábio é sarrista, né? O Fábio é perigoso. Irmão Maurício, querido, tudo bem? Oh, minha querida, que saudade de você. Você tá legal? Que bom. Nair tá bem? Você também, né? Que alegria saber que você tá bem. É amiga. Como é que é o nome da amiga? Maria José. E do lado, esse menino bonito, como é o nome dele? Caio. Legal, legal. Rubens, quer dar uma palavrinha rápida? Falar do curso lá do Rema? Eu acho que o que eu falei tem coerência, né? Que, na verdade, eu quero dizer para os irmãos, pode chegar pertinho aí. Você está bem? Você veio visitar, né? A gente fala do Rema, é ou não é? A base do Rema, eu tenho todos os livros editados no Brasil, do Kenneth Hagin. Meu ministério era um ministério comum, como tantos outros aí. Eu buscava algo mais. E quando eu comecei a comer os livros do Kenneth Hagin, a visão abriu, né? Muita coisa que ele fala ali, de uma forma tão graciosa, ungida, realmente nos dá um outro entendimento e nos leva a viver numa outra dimensão de fé, porque você começa a operar nos dons do Espírito, né? O teu ministério se confirma, então é algo lindo, né? Então várias matérias lá maravilhosas, né? Fala um pouquinho para nós aí, pastor. Graças e paz, meus queridos. Não precisa nem falar mais nada, o pastor falou tudo, amém? Mas agradeço a oportunidade, nós viemos aqui porque nós amamos o pastor, nós temos um grande carinho por ele. O Rema, são 350 remas em 50 países. Você vai aprender sobre a palavra da fé, aquilo que vai trazer crescimento para o seu espiritual, aquilo que você precisa ouvir para o seu dia a dia, por exemplo, como andar em fé, como Cristo é aquele que cura, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, autoridade do crente, unção. Então são matérias que vai trazer o crescimento espiritual. A fé vem por ouvir, permanece por meditar e cresce por praticar. Então são matérias que vai transformar. E nós temos grandes testemunhos de pessoas que estavam fazendo Rema na aula, Cristo que cura foi curado. Depressão, diabetes crônica. Então não é só a palavra, mas é o espírito da fé. Então eu quero convidar vocês, se vocês quiserem mais informação, nos procurem no final. E as matrículas estão abertas para o ano que vem. Tá bom? Muito obrigado, pastor, pelo carinho. Teu lugar lá é estratégico, né? Fica do lado de um lugar impróprio lá, né? Você sabe que eu passei do lado um dia lá, o Rubens, um irmão crente,
Ele falou: nossa, do lado aqui, ó, os crentes não podem mais frequentar esse lugar do lado. Ó, você acredita, Rubens, um negócio desse? Como é que é? É verdade. Muito bem, queridos, aproveitando o que o pastor Rubens falou, eu comecei a falar com vocês, dia desses, sobre meditar na palavra de Deus. É muito importante você compreender o que é meditar na palavra de Deus. Olha só o que é que diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Acompanhe comigo, por favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Segura aí para mim, por favor. Tem muito crente que vive uma vida meramente religiosa. Você está olhando para um crente que lá atrás viveu uma vida natural, como eu falei há pouco. Eu achava, na minha santa ignorância, que eu estava fazendo aquilo que precisava ser feito. Eu não sabia que eu podia fazer algo mais. E isso se trata da minha parte, do meu comprometimento, da minha doação, da minha entrega, do meu sacrifício a Deus. Porque a gente quer receber tudo de uma forma muito automática hoje. A gente quer que tudo aconteça de uma forma fast, rápida. A gente pensa que Deus vai dar poder para qualquer pessoa, para aqueles que não estão aliançados, para aqueles que não buscam uma experiência particular, pessoal, estreita com Deus. Então, a unção, na verdade, ela se manifesta desde que você compreenda este princípio. Um dos primeiros é o de meditar na palavra. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte da sua vida. Imagina só, quantos aqui nem tem uma Bíblia? Quantos aqui nem tem prática de ler a Bíblia? Nós procuramos incentivar a igreja a fazer um plano de leitura. Em todo final de ano, nós entregamos para todos os irmãos um programa de leitura bíblica. Por quê? Porque nós sabemos que fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir a Deus. Uma outra tradução diz: e como é que nós ouvimos a Deus? Através da sua palavra. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Então imagina só, se a Bíblia está fechada lá na sua casa, significa que você não está ouvindo o que Deus quer falar com você. Tem muito crente que tem um comportamento mais místico do que espiritual. Deus fala comigo. Tudo aquilo que Deus falar com você vai ter embasamento bíblico. Deus não vai falar nunca com você algo que foge às escrituras. Por exemplo, nós temos na Bíblia católica alguns livros chamados de apócrifos, que são livros considerados sem inspiração do Espírito Santo de Deus. São livros não inspirados. No livro de Macabeus tem um texto lá que diz que, Macabeus não, em um dos livros apócrifos diz que, acho que é Judite, Deus deu autorização para mentir. Mas como que Deus pode autorizar a pessoa a mentir? Porque para Deus não tem mentira branca, não tem mentira leve. Mentira é mentira.
mentira é mentira. E diz a Bíblia que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que aquele que ama e pratica mentira é réu do fogo do inferno. Agora, veja bem a incoerência. Por isso que nós precisamos ser como os crentes de Bereia. A gente precisa ler Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa cavar aonde vai dar água, a água da vida. Tem muito irmão vivendo em sequidão. Por quê? Porque não busca Deus. Não tem outra forma, irmãos. Se você não pagar o preço. Não estou falando da graça, que aqueles que pregam hipergraça, não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais vir na igreja, não precisa mais nada. E a necessidade, sim, andei no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Então imagina só, você pode ser um crente mais carnal, mais mundano, mais pecaminoso, mais maligno do que um crente espiritual. Por quê? Não tem uma dieta regrada. E quando a gente fala de Bíblia, não é aquilo. Eu quando estou em crise, vou abrir a Bíblia. Eu quando eu estou com uma preocupação, vou abrir a Bíblia. Eu quando eu estou enfrentando alguma luta, eu vou abrir a Bíblia. Não. A Bíblia, ela tem que fazer parte da minha vida. Você precisa aprender a ler, riscar, sublinhar, marcar o que Deus fala com você ali. Muitas vezes você coloca o teu nome e o texto se torna pessoal. Quer ver? Alberto, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Mas está falando com Josué. Você transfere, você recebe essa palavra, você vai aplicar o teu coração nessa verdade. Alberto, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só, você quer ser próspero e quer ser bem sucedido? Está aqui o segredo. Olha Deus falando, para isso acontecer, eu preciso trazer a palavra para a minha vida. Olha como é importante o falar. Existe vida e morte na sua boca. Aquele que a ama comerá dos seus frutos. Eu gosto da outra tradução que diz assim: feliz aquele que aprende a usar a sua boca, a usar as suas palavras. Feliz, abençoado, bendito. Você é o que você fala. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está cheio do quê? Medo, receio, insegurança, derrota, fracasso, frustração, decepção, desilusão, crise, problemas financeiros, econômicos, materiais, perseguição, injustiça, ameaça. Analisa a tua vida para ver quanto lixo o diabo tem plantado no teu coração, na tua mente. O diabo, ele tenta você, para você pensar como ele gostaria que você pensasse. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos pensar naquilo que é bom, justo, honesto, de boa fama e que glorifica a Deus. A palavra diz que eu tenho que trazer todos os pensamentos contrários cativos a Jesus Cristo. Preocupação,
Não vos preocupeis com coisa alguma. Quando eu me preocupo, eu estou pecando, porque eu tenho alguém que cuida de mim. E preocupação nada mais é do que você dar indicação de que você não confia naquele que não dormita. No vigia de Israel, ele não diz para nós: vocês são mais importantes do que os pássaros e os lírios do campo, homens de pouca fé. Então eu preciso trabalhar minha fé, como o pastor Rubens falou, o que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. Porque caso contrário, eu vou ser aquele crente capenga. Você já viu um avião voar com uma asa só? Não. É muito importante você compreender isso. Oração e Bíblia. Você não pode só, pastor, eu não consigo ler Bíblia, eu não gosto muito de ler. Eu tenho preguiça até de ler as letras garrafais de outdoor. Eu nem leio. Quando eu pego a Bíblia, pastor, dá sono. Tem uma irmã que dizia: pastor, eu não conseguia por causa da visão. Aí foi no oftalmo, no oculista, no zoísta. Aí, agora ela enxerga tudo. Ela falou: pastor, mas agora quando eu leio a Bíblia, dá sono. A desculpa antes é que não lia porque não enxergava. Agora que enxerga, ela falou: mas dá um sono, pastor. Eu quando estou com insônia, não consigo dormir, levanto de madrugada, eu começo a ler lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente. Descanso. Você acha que o diabo quer que você leia a Bíblia? Porque se você ler a Bíblia, preste atenção no que eu vou te falar, você vai romper. Você que está com a vida patinando, não sai do lugar, entra ano e sai ano, é sempre a mesma coisa. Preste atenção. Quantos irmãos convertidos hoje tinha lá como livro de cabeceira o livro de São Cipriano, o livro da capa preta, Magia Negra? Ah, irmãos, um deles, sabe o que me disseram? Pastor, a Bíblia nem se compara. E eu procurando aquilo que vai contra os preceitos de Deus, andando em trevas, sendo que o maior poder está nas mãos de Deus, e tudo que eu preciso é buscar. Você precisa querer. Aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. Qual é o problema de hoje? A igreja só quer prosperar. Eu quero. Quer unção? Eu quero. Quer vencer? Eu quero. Aquele que quiser e obedecer. Quer obedecer? Não, obedecer o quê? Não, eu quero tudo isso que o senhor falou, mas essa outra parte do versículo eu acho meio complicado. Sabe por quê? Implica em renúncia. Olha só, para orar você vai ter que renunciar a alguma coisa. Primeiro, eu me lembro de David Wilkerson, pastor, quando ele falava em um dos seus livros sobre o ídolo falante. Todo mundo pensava que era TV. Agora a gente percebe o poder que isso aqui tem na vida daquele que não tem discernimento espiritual. Quando você chegar lá no céu e dizer para Deus que não teve tempo na terra, irmãos, eu já disse para vocês, é só procurar aqui, você vai encontrar. O celular registra quanto tempo você fica na internet, quanto tempo de WhatsApp, quanto tempo de Facebook, quanto tempo de YouTube. Agora, no céu também tem esse registro. Pastor, não consigo orar meia hora. Vá à madrugada na internet, com coisas que não edificam, com coisas que te afastam de Deus, com coisas que quebram a tua comunhão com o céu. Aí a gente chega aqui, a gente quer ver o poder de Deus em operação.
Mas os irmãos chegam secos. Irmãos que não oram, irmãos que não jejuam, irmãos que não leem a Bíblia, irmãos que não confessam a palavra, irmãos que não meditam na palavra, irmãos que não estão comprometidos com Deus. Muitas vezes o que nós vimos fazer aqui é meramente ritualístico. A gente vem cumprir uma obrigação religiosa, bater cartão e ir embora. Preste atenção, você foi chamado para ser discípulo de Cristo. Foi chamado para fazer as mesmas coisas que Ele, coisas maiores ainda, porque Ele está no céu, junto do Pai. O grande segredo e mistério é que Deus não me chamou só para estar ministrando a vocês a cada semana. O que Deus quer é aquilo que Jesus veio fazer na terra. Ele veio chamar discípulos, Ele veio comissionar, Ele veio ungir, Ele veio enviar. O que você está fazendo aqui? Se preparando. Isso tem que queimar, delatejar no teu coração. Como é que eu vou romper? Como que eu vou sair dessa mesmice? Por quê? Você é mais terra do que céu. Só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, guardar, fazer bons negócios, comprar, vender, poupar. Vai partir dessa para outra, vai ficar tudo aqui. A única coisa que você vai levar para o céu são os teus frutos. Tem gente que tem 1 ano de crente, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente. Nunca ganhou uma alma para Jesus. Preste atenção. Isso tem que ser um alvo na tua vida. Imagina o apóstolo Paulo. O alvo dele não era de ganhar uma alma. Era de ganhar uma cidade, uma aldeia, um povoado. Imagina que ele escreve 1/3 do Novo Testamento, sem contar o livro de Hebreus, porque tem gente que atribui a ele, outros que não atribuem. Nós não vamos entrar nessa briga teológica. O homem que mais foi usado para registrar aquilo que Deus tinha para nós, está ali nas suas epístolas, está ali nas suas cartas, e a gente não lê, não tem interesse. Nós desprezamos aquilo que Deus mais deixou de precioso para nós. Ele leva Jesus para o céu e deixa sua palavra na terra. Durante muito tempo tentaram destruir a Bíblia, não conseguiram. Nós temos histórias de que até mesmo em nossa cidade houve queima de Bíblias em algum tempo da sua história. Lá atrás, o povo era incentivado a não ler Bíblia. Quem lê muito a Bíblia fica doido. A Bíblia diz o seguinte, Paulo fala que o poder de Deus é loucura para o mundo. Então nós somos todos doidos. E crente faz umas coisas mesmo que é de duvidar. O diabo não acredita. O diabo faz de tudo para você não acreditar. Sabe por quê? Ele não conseguiu destruir a Bíblia, então ele vai trabalhar para a pessoa não crer na Bíblia. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu não acredito na Bíblia, foi o homem que escreveu. Eu falei: se fosse um cavalo, se fosse um jumento, se fosse um elefante, uma girafa que tivesse escrito, você ia acreditar? Claro que não. Irmãos, nós precisamos entender. Existe o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal. A gente aprendeu na escola que nós somos do reino animal, é ou não é? Nós não somos. Nós somos do reino espiritual. Uau, uau. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Só que a gente anda na terra sem juízo. A gente anda na terra sem senso, sem temor.
Imagina só que uma vez um crente evangelizando bateu na casa de um muçulmano. E ele falou de Jesus. O muçulmano falou: se você acreditasse de verdade naquilo que você está pregando, você levava essa mensagem de joelhos. Porque eu nunca ouvi falar numa coisa dessas. Quando a gente fala de oração, judeu ora 3 vezes por dia, muçulmano ora 5 vezes por dia, budista ora 10 vezes por dia. Crente esquece de orar. Ele acha que não precisa de oração. Depois vem: ai pastor, estou numa prova, tribulação. Presta atenção. Crente nascido de novo, convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, que conhece a palavra: pastor, estou passando pela pior fase da minha vida, mas uma coisa eu sei: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Pastor, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu falei: glória a Deus, irmão. Vejo que tu és profeta. Porque o profeta, geralmente você pensa, o profeta é aquele que fala de algo do futuro. Existe o elemento preditivo na profecia, mas nós não estamos falando disso. Crente abriu a boca, virou profecia. Então para de falar que é derrotado, fracassado, frustrado, decepcionado, desiludido, tadinho. Um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Para! Quando você olhar para o espelho, você diz: você nasceu para vencer. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O que você está passando é uma fase. É transitório. É momentâneo. Para de eternizar aquilo que o diabo quer fazer na tua vida. Cada vez que você faz isso, a mesma coisa de você dizer: Deus, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na tua palavra. Por isso que você tem que meditar, 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 até aquela palavra brilhar dentro de você. Porque eu já fui assim, amados. Tudo que eu estou falando para vocês é o que eu vivi. Complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração. Eu era muito amigo do diabo. O diabo sentava do meu lado, ficava enchendo minha cabeça, eu acreditava em tudo. Eu cresci ouvindo o quê? Você é um imprestável, um feijão perdido, um nada. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Ah, mas quando veio o raiar da palavra de Deus, a revelação do meu espírito, eu descobri que eu sou um discípulo de Jesus, que Ele me separou, que Ele me capacitou, que Ele me ungiu. E você tem essa unção sobre a tua vida, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Enquanto o diabo te prende nisso, ouve o que eu vou falar. Uma vez, quando eu ainda estava no colégio, eu fui ver um circo que estava chegando aqui na cidade, aonde é o posto Tasca hoje. Eu me lembro que eu fiz amizade com um camarada chamado Omar. Ele era trapezista. E lá tinha um elefante, amados. Era um elefante gigante. Tinha lá um ferro fincado no chão e tinha um laço colocado ali naquela haste. Se ele quisesse tirar, ele pegava a tromba e tirava. Mas ele ficava o dia inteiro ali. Gente, era um aramezinho, não era uma corda. Se ele fizesse força, ele arrebentava, não precisava nem fazer força. Um elefante pesando toneladas, com um sopro ele se libertava. Mas sabe como que ele cresceu? Amarraram ele desde pequeno.
Então ele foi condicionado. Eu não sou nada, eu sou ninguém, eu sou o nada, eu sou amigo de coisa nenhuma, eu sou um Zé Arruela. Nunca vou vencer na vida. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Ô vida, ô dó, ô tristeza. Meu pai não me deixou herança, eu não estudei, eu sou burro mesmo. Eu estou fadado a viver uma vida de desgraça, não consigo emprego, minha vida não muda, nada melhora, está cada dia pior. É o elefante ali, só que o bebezinho cresceu, virou um elefante adulto. Agora, não precisa mais amarrar ele numa árvore, é só colocar uma pequena haste de ferro, e colocar ali, um aramezinho, uma cordazinha, presa num laço, que não está amarrado, só está colocado. O tratador chegava, puxava e tirava ele, e levava. Você consegue imaginar que você vive isso? Imagina se a palavra de Deus brilhar dentro de você, raiar dentro de você. Hoje, se alguém diz que eu não posso, que eu não consigo, que não dá. Quando a gente mudou para cá, foi um grande desafio. A gente saiu de um espaço pequeno. A entrada da igreja, naquela época, era de R$5.000. A gente pagava 1.700 e qualquer coisa de aluguel, quase 1.800. A gente saiu de lá, veio para um lugar onde a gente tinha que desembolsar quase R$20.000, alguns meses mais de 20 mil. Por quê? Porque a gente tinha que fazer a reforma, adaptação, comprar equipamento, aparelhagem. E aí, os irmãos vinham conversar comigo e diziam assim: pastor, o senhor é louco, o senhor está bem, pastor, a coisa não funciona assim, não vai dar certo. Um irmão muito amado disse: pastor, deixa o prédio antigo lá, que o senhor paga 1.700 qualquer coisa, quase 1.800, deixa lá. O senhor vem para cá, fica um mês, fica 2, fica 3, se não conseguir pagar, o senhor volta. Quando Elias chamou Eliseu, sabe o que ele fez? Ele destruiu a plantação, destruiu a criação de gado, ele quebrou, detonou, destruiu a ponte com o passado. Não existe plano B, gente, existe plano original. Conversando com o Fabrício uma vez, eu gosto de ver, sabe? Algumas pessoas, elas ficam: ô pastor, legal, o senhor tem fé, né? Amém. Será? Jesus. Nós não temos que olhar para o tempo, como diz Eclesiastes. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu digo sempre: ou dá certo, ou dá certo, não tem meio termo. Porque o desafio é alto. Só o aluguel do nosso prédio hoje é de R$25.500. A gente está aqui há 7 anos, nunca atrasamos um mês. O mérito não é meu, o mérito não é nosso, é graça e favor de Deus. Então você está conversando com uma pessoa que já experimentou o que era a sequidão do deserto. Eu sei o que é não ter, eu sei o que é bater numa porta e ela está fechada, trancada e não se abrir. Eu sei o que é precisar de pessoas e as pessoas sumirem, desaparecerem. Por isso que eu passo muito tempo ali, meditando, confessando, decretando, pronunciando,
declarando, profetizando a palavra. Presta atenção. A gente fala que essa palavra é a verdade, mas a gente trata ela como se ela fosse uma mentira. Porque se Deus fala para você, o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada, você vai viver isso. Enquanto você não viver, você vai profetizar. Eu creio nisso, eu creio nesta promessa. Eu abro a minha boca e profetizo, Senhor. A Bíblia diz: emprestarás a muitas gentes e não tomarás emprestado. Talvez hoje ainda você pede emprestado. Não é pecado pedir emprestado, pecado é não pagar. Mas você vai dizer: Deus, eu quero entrar no teu descanso, eu quero viver a tua verdade, esta promessa. Eu quero ter uma vida desafogada, a ponto de eu ter para emprestar para muitas gentes e não tomar emprestado. Como é que vem essa fé? Ela começa pequena, como uma semente pequena. E você precisa aprender a cultivar esta semente pequena, que é a promessa. Primeiro ele te dá uma promessa, apenas uma palavra, e você precisa encontrar isso na Bíblia, e a gente quer encontrar isso na boca dos outros. Nós acreditamos em profecia, ministério profético, dom de profecia e palavra profética, nós acreditamos. Mas quando você fizer o que diz esse texto, não se aparte da tua boca o livro desta lei. A cada momento que você se deparar com uma situação, palavra. A cada momento que você se deparar com uma situação, a cada momento que você se deparar com uma situação, a cada momento que você se deparar com uma situação, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, Jesus fez isso. Vamos ler. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, por quem? Pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A gente aqui fica pensando, que negócio estranho, né? Jesus foi para o deserto receber as instruções de Deus para o seu ministério, que estava começando. O diabo sabia disso, e o diabo, ele se levanta desde o começo para impedir a tua largada. Então não deixa o diabo atrapalhar a tua vida cristã. Olha o que foi que aconteceu. Ele foi para o deserto, e eu gosto, por exemplo, de Lucas 4. Coloca aí Lucas 4:1. Olha o que diz. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Como é bom o Espírito nos guiar, é ou não é? Sabe o que estava acontecendo ali no deserto? Jesus seria promovido. Ele precisava passar pelo deserto. Quando Adão e Eva foram tentados, eles cederam, comeram do fruto. Não coma do fruto, não toque não chegue perto da árvore. Uma vez, pastor, eu li que no Jardim do Éden tinha cerca de 30 mil árvores frutíferas. Eu não sei aonde esse camarada arrumou esse número, mas eu acredito que tinha lá muitas e muitas e muitas árvores frutíferas. Aonde é que eles iam se achegar para tomar uma sombra? A Bíblia diz que Eva passava ali direto, olhava para o fruto, se sentia atraído por ele, tinha desejo de comer do fruto.
e se tornou a melhor amiga da serpente. As duas trocaram a maior ideia. Foi assim que Deus falou? Desvirtuava o que Deus falou, colocava dúvida no coração. O que o diabo vai fazer aqui em Mateus 4 e Lucas 4? Colocar dúvida no coração de Jesus. Olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, depois de 40 dias, amados, e 40 noites, depois ele teve, cadê o texto, meu filho? Vou ler de novo, vou ajudar você. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve. Por que ele não teve sede? Ele bebeu água, com jejum parcial. A gente vê na Bíblia jejuns de 40 dias, 40 noites. Elias fez, Moisés fez. Jesus aqui teve fome. Imagina, depois de 40 dias e 40 noites, imagina ele lá, sentadinho num banco de pedra, olhando para as pedras, e de repente ele começa a olhar, imaginar aquele pãozinho da American Burger. O menino veio, hoje não veio. Então, o diabo, aí Jesus tinha aquela visão, ele olhando para a padaria Cardoso, aquele pãozinho torradinho. Aí, imaginando aquele pão torradinho, crocante, quentinho, saindo do forno, aquela manteiguinha. É muita tentação, não é, amados? Aí, olha, escuta aqui, ó. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Agora presta atenção, aonde a gente foca no texto? A tentação, não é? Transforma as pedras em pães. Só que o segredo não está aí. Lembra quando ele se batizou, desceu nas águas? Uma voz foi ouvida: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que ele falou? Este é meu filho? Este é meu filho? Este é meu filho? Imagina você passando por uma tentação, por uma prova, por uma tribulação, e você consegue ouvir isso no teu espírito: este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado. A primeira tentação do diabo foi dizer para Jesus que ele não era filho amado, mas esta palavra já tinha sido entregue pelo próprio Deus: este é meu filho amado. Ele confirmou a paternidade e a filiação. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, tenho alegria, tenho prazer, tenho satisfação. Aí quando ele chega lá no deserto, a primeira tentação qual é? Paternidade e filiação. Você sabe por que a maior parte da gente anda capengando do jeito que a gente capenga? Paternidade e filiação, mal resolvido nestas questões. Aí chega na igreja, você tem problema com paternidade e filiação. Você não sabe o que é ter alguém que te ama sobre você para cuidar da tua alma. Coração endurecido, mente cauterizada, não ouve conselhos, faz aquilo que dá na teia. Mas quando você entende o que é paternidade e filiação, você vai entender o papel do homem de Deus, da mulher de Deus do teu lado, cuidando da tua vida, amando você, orando por você, intercedendo por você, jejuando por você, crendo que Deus tem para a tua vida uma obra sobrenatural, maravilhosa. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Quer colocar subjúdice essa questão de Jesus ser filho de Deus. Só que ele não tem que provar nada para o diabo. Presta atenção, você não tem que provar nada para o diabo.
Você tem que provar para você. Deus já sabe. Deus já te conhece. Deus olha lá de cima e diz: se você soubesse a unção, o poder, a glória que eu liberei sobre a tua vida, você ia romper em tudo, ia parar de pensar tão pequeno do jeito que você pensa. Mas pastor, a vida é difícil demais da conta. Pastor, eu não consigo. Pastor, é muita luta, é muita provação. Pastor, eu vou te falar um negócio. Aí tem aquela música, né? Quando eu era, como que é a música? Antiguinha, quando eu era martelo. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Deus crente assim, parece que, sabe, gosta de se vitimar, gosta de apanhar, gosta de levar pancada. A alegria de pastor é quando chega. Imagina Jesus conversando com Deus no seu momento de oração: Pai, venci, o teu Espírito me deu forças, estou pronto para o próximo momento, estou alegre. Hoje eu estava fazendo uma oração, fiz uma oração engraçada hoje. Estava orando, eu disse: Deus, eu estou tão feliz. Eu acho que eu estou tão feliz como Davi quando vencia uma guerra e chegava com os despojos da cidade. Estou muito feliz, Senhor. Estamos terminando o mês. Graças a Deus, né, Leice? Cadê Leice? Está ali. Imagina, terminando o mês, e um mês muito abençoado, né, Leis? Não vou dizer para vocês que é fácil. Quem diz que Deus chamou vocês para fazer algo fácil? Para com isso. Não seja um crente fajuto, que espera facilidades. Olha só, Jesus que é Jesus teve que ir para o deserto. Eu fui pregar numa igreja, eu dei um soco no púlpito, estava podre, desmontou o púlpito. Eu disse: a irmã lembra disso até hoje. Fala: ai pastor, que vergonha. Desmontou, o púlpito estava todo caranchado. Eu fiquei muito animado, e glória a Deus. Eu falei: irmã do céu, desmontei o púlpito. Nada que massa plástica não corrija, né, Fabrício? O que eu falei antes do púlpito aqui, que eu estava dizendo aqui, que eu... Não, antes, eu pego uma palavrinha, eu pego o gancho. Lembra o que eu falei antes do soco no púlpito aqui? Hã? Não era fácil, né? Deixa eu ver se é isso. Depois do Covid a gente fica assim, pastor. Ah, Deus não te chamou para fazer algo fácil. Não sei se era isso que eu ia falar, mas eu vou terminar. Então imagina só, você precisa compreender isso. Parar de ser frouxo. Olha o que a Bíblia diz: se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Trabalha essa fé, ó criatura. Se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Não tem essa. Preste atenção. Quem está no controle da tua vida é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Deus glorioso. Não tem esse negócio. Imagina Deus olha lá do céu, você está com o farol baixo. Ai Deus, eu não queria acordar hoje, eu queria ter morrido durante a noite. Eu fui fazer um velório, aí cheguei lá, sério, do lado do falecido. Aí chega a mulher dele do meu lado: ô pastor, olha a cara dele, ele está feliz. Aí disse assim: pastor, ele morreu igual um passarinho. Eu já pensei, deram estilingada. E para eu ficar sério, irmãos, e para eu ficar sério, e para eu me conter lá, e um dia, no começo do meu ministério, eu estava indo para fazer um velório, o carro quebrou. Aí subi lá, Rua São Pedro, cheguei lá correndo, e tudo suado, isso. Aí eu chego e começo a ministrar.
Aí os irmãos começam a olhar meio estranho para mim. Um chegou e falou: pastor, eu falei: o que foi que está pegando? Ele falou: não é aqui, pastor, é o do lado. Eu falei: o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou: curiosidade. Tinha um pastor muito animado. E quando ele fazia velório, ele se sentia à vontade. Ele era pastor de velório, ele gostava de pregar em velório. Todo velório que eu vou, pastor, eu faço profissão de fé. Eu falo: agora eu vou fazer uma oração, gostaria que todos vocês fizessem comigo. Aí nós oramos: Deus me perdoa pelos meus pecados, recebo Jesus no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, amém. Eles não sabem nem o que estão orando. Eu falei: essa declaração que aconteceu hoje vai mudar a vida de vocês. A boa obra que Deus começou é fiel para completar. Aí o pastor pregando lá, a dentadura dele caiu dentro do caixão. Olha a saída do pastor. O pastor diz: eu amava tanto esse irmão. Vá! Ele leva o meu último sorriso. Perdoa a gente, bando de carnal. Crente não é gente, não. Mas eu fui de uma igreja que a gente estava indo para o retiro de carnaval. A irmã, o Cris está aí? A irmã colocou a cabeça para fora do ônibus e caiu a ponte dela. Paramos o ônibus, gente. Imagina que o pessoal teve que ficar procurando os dentes da irmã, gente. É coisa aqui. É coisa do Satanás mesmo, né? Vamos sair da carne, vamos entrar no espírito. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha só, está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus. De novo, gente, todo dia o diabo fala com vocês, sabia? Você vai para a igreja, adianta alguma coisa? Você dizimou, adiantou alguma coisa? Você está servindo a Deus lá como diácono, obreiro, voluntário, adianta alguma coisa? Quanto tempo você tem de igreja, adianta alguma coisa? Tua vida não mudou. E é assim que o diabo faz. Onde está o seu Deus? O meu está no céu, também no meu coração. Sabe o que eu lembrei agora, pastor? Já muito. O irmão falando: amados, na Bíblia está escrito, me diga com quem andas. Que eu digo quem tu és. Eu falei: esse irmão, ele precisa fazer rema. Esse irmão tem que fazer o rema, porque está perdido, tadinho nele. Ele pega lá um dito popular e ele traz para a pregação, né? Mas vamos lá. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, os seus anjos. O diabo conhece a Bíblia, gente. Ele conhecia aqui o Salmo 91, olha que encardido. Os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Olha só, de novo, gente, também está escrito, também está escrito, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A mesma proposta que fez para o Adão lá no jardim do Éden. Você vai ser como Deus. Quando a palavra fala disso, reporta a poder. Imagina, Lúcifer foi expulso por causa disso. Agora ele nos tenta para pensar como ele.
E tem muito crente que tem ganância. Não é ambição. Ambição santa é uma bênção. Agora, ganância, amados. Se é um ganancioso aqui, hein? Tem muito irmão vendendo a sua alma. Muitas pessoas aí que a gente conhece vendendo a sua alma. Eu tive um atendimento, pastor Rubens, que de um casal. A pessoa disse: eu quero a minha parte em vida, mesmo que depois eu vá para o inferno. Pastora, pastor, quando eu vi isso, não fizeram rema. Se fizesse rema, teria um mínimo de temor. Mas você vai ouvir isso de uma pessoa que de repente está aconselhando outras pessoas, está ensinando, está ministrando. Como é que pode um negócio desse? A pessoa está tão decepcionada com tudo, que não importa o que, de onde venha, está tudo certo. Eu quero ser feliz aqui, depois para onde eu vou não interessa. Cadê o embasamento, gente? A fundamentação, o alicerce daquilo que nós cremos. Vamos lá. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e os anjos lhe serviram. Eu gosto de Mateus 4, Lucas 4, quando ele diz assim, olha só como que ele finaliza esse texto, versículo 13, 4:13 de Lucas. E acabando o diabo toda a tentação, presta atenção, quando o diabo vem, a lambança tem que ser completa. Minha mãe diz: desgraça pouca é bobagem. Quando ele termina toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Deixa eu voltar em Mateus 4. Se você soubesse o que Deus tem reservado para você, você ia sair daqui hoje e encarar o mundo de outra forma. Imagina, Davi fez rema. Sabe o Davizinho? Fez rema. Ele foi levar queijo lá para os generais, foi levar umas coisas lá para os irmãos. O pai dele mandou. O pai de Davi quem era? O Jessé. Aí foi lá. Se ele não obedecesse o pai, ele não ia ser promovido a rei, dentro de um propósito, né? Ele foi lá, foi escolhido, foi ungido, foi a unção da separação, mas depois precisava da unção da confirmação. E esta unção da confirmação só tem quem é obediente. Então tem as etapas, e Davi passou por muitas etapas, muitas provações. Tem coisas que você fala: eu não entendo porque isso acontece na minha vida, né, Celinha? São os degraus que vão te levar à confirmação daquilo que Deus tem para você com propósito. Então Davizinho fez rema. Aí ele chega lá, ele vê aquela bagunça, um gigante, digo-me gigante, estava molestando lá, desaforando, estava provocando o povo de Deus. Ele chegou e falou: quem é esse incircunciso? Quem que é esse camarada que está aí provocando os filhos de Deus, blasfemando? E todos morriam de medo dele. Mas Davi sabia quem era em Cristo. Estou falando que ele fez rema, pastor. Falar para você, eu vou ter que ganhar um livro depois, hein? Que olha, hoje
Garoto, propaganda melhor do que eu não tem. Aí Davi chegou, ele falou: eu vou enfrentar esse gigante. Imagina. Vem cá, Regis. Cadê o Regis? Aí? Ó, Regis é um retrato do Davi. Chega aí, filho. Cadê o Lucas? Está no estacionamento. Chama o Lucas. Fica aqui, filho, nesse degrauzinho aqui. Aqui, nego. Aqui. Aí está aqui Davizinho. Chamaram o Lucas? Ah, pode ser o Francisco. Não, o Francisco, chega aí, filho. Ilusão de ótica, chega e sobe aqui. Sobe em cima. E... era quase isso. Dava uns 2 ou 3 de você, Francisco. Mas já pensou, esse menino aqui, olhar para ele, falar: seu incircunciso! Obrigado, Cássio. Obrigado, Francisco. Aplauda Jesus pela vida deles. Vês contra mim com pau e pedra, acha que eu sou um cão. Imagina, ele quis intimidar Davi, mas Davi tinha feito. Aí Davi chega e fala: eu vou contra você no nome do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Eu vou cortar a tua cabeça. Ele não tinha nem espada, ele tinha. Imagina, quando ele falou que ia matar os gigantes, sabe o que ele fez? Ele foi dar uma volta lá na beira do rio, falou: Deus, e agora? Eu falei que eu vou matar os gigantes. Me dá uma estratégia, como que eu mato o gigante? Olha o que Deus deve ter falado no coração dele. O que é que você sabe fazer? Que arma você sabe usar? Ele falou: eu sei usar uma funda, que era tipo assim, para tirar uma pedra. Aí ele pegou 5 pedras, diz a Bíblia, 5 seixos, pedras lisas, na beira do ribeiro. Aí leva as pedras, coloca lá no seu bojo. Aí quando perguntam assim: ô Davi, você vai matar o gigante com 5 pedras? Ele falou: não, eu pretendo matar com uma só. Primeiro tiro, pedra teleguiada pelo Espírito, eu vou fazer esse gigante dormir. Porque Deus falou para eu usar minha funda. Você vai usar o quê? Tem gente aqui que ganhou dinheiro fazendo coxinha, esfirra, salgado. Em vez de ficar dizendo: oh Deus, minha vida não acontece. Faz a vida acontecer. O que você sabe fazer? Faz. Deus vai ser com você. Pastor, eu estou lá na empresa há tanto tempo, eu sou carimbador lá. Irmão, não se contenta com isso. Você tem que se contentar em ser pelo menos chefe dos carimbadores. Pensa em crescer, irmão. Deixa Deus te promover. Imagina, Davi, ele tinha uma autoestima boa, não tinha, irmãos? Vou matar esse gigante, vou cortar tua cabeça e colocar as bestas feras do campo, vão comer tua cabeça. Como se fosse um troféu. Aí ele pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça dele, porque aquela pedrada deve ter feito ele dormir, anestesiou, né? Imagina a fama de... E ó, Deus preparou tudo, hein? Estava lá o auditório para ver o que ia acontecer com o pequeno Davi. Deus teve que promover Davi. Deus preparou esse momento. E olha, você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para ser alguém que vai se destacar na tua parentela, na tua casa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não acredito, esse não é Jesus, o filho de José e Maria, o carpinteiro, os irmãos e as irmãs não estão aqui com a gente. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, se você soubesse como Deus te vê. Deus não te vê como os outros te vê.
E o diabo usa as pessoas mais próximas da gente para nos machucar. O marido chega, ele tem que desfazer da esposa. A esposa tem que falar e desfazer do marido. Os pais têm que desfazer dos filhos. Vê como o diabo usa. E Davi viveu essa história, sabia disso? Ele era bastardo, filho de uma outra relação. Todos estavam sendo apresentados para o profeta Samuel, menos Davi, porque Davi não era considerado da casa. Ele era o apartado, o rejeitado, o renegado, o desmerecido, o não amado. Aí chega Samuel e diz assim: escuta, Jessé, você tem outros filhos, outro filho? Tem um no campo. Chama, enquanto ele não chegar, a gente não senta para comer. Chamou. Quando chega lá o Davizinho, estatura pequena, cabelinho de fogo, sardas na cara. Deus o tirou de trás das malhadas. Sabe por quê? Ele estava lá no campo. Eu estou esquecido aqui. Não, você nunca está esquecido. Os olhos de Deus estão postos em você. Deus ouve as tuas orações, não as tuas reclamações. Deus ouve o teu clamor, a tua súplica. Deus te encontra. Se você tiver o coração certo, Deus te promove. O segredo está na motivação do nosso coração. Se você pensar que é um derrotado, vai ser. Sou um frustrado, vai ser. Eu sou um perdido, vai ser. Porque você é aquilo que você acredita. Mas se você entender, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, a tua história vai mudar. Então Davi é assim. Ele fez Davi fez Está mais ou menos. Vai dar um livro para cada um. Davi fez interesseiros. Misericórdia. Só a graça do Altíssimo. Vai precisar encerrar, hein? Então imagina que você precisa aprender a confessar a Bíblia. Volta lá no primeiro texto. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Então olha só, a palavra ela tem que entrar para depois sair. Diga isso, a palavra tem que entrar para depois ter que sair. Você acha que Jesus não teve que estudar a Bíblia, amados? Na época não era a Bíblia, né? Eram os pergaminhos. Sabe o que o autor de Hebreus fala? Que Jesus aprendeu pelo que muito padeceu, mesmo sendo filho de Deus. Ele teve que pagar um preço. Então você tem que se trancar, falar: agora é meu tempo de oração, vou passar 1 hora com Deus. Está ouvindo, ô capeta do inferno? Vou fechar a porta na tua cara, não me incomoda. 1 hora ali na presença de Deus. Não fique pensando: eu acho que eu vou jejuar na quarta-feira. Acha? Mal acabado. Se você soubesse o poder que tem o jejum na tua vida. Teve uma época que eu fazia jejum segunda, quarta e sexta. Parecia que o capeta estava montado nas minhas costas. Mas eu precisei para poder chegar aqui. É o que eu falei para vocês lá, dos desafios. A gente quer vencer grandes desafios de forma medíocre. Os irmãos vêm conversar comigo, conta o seu problema, eu entendo, mas eu digo: irmão, você ora? Irmão, você jejua? Irmão, lê a Bíblia? Também não, pastor. E na igreja eu sei que o irmão não vem, eu sei. Não, pastor, eu quando tem problema, eu venho, eu apareço. O senhor não me vê, eu sinto lá perto da porta. Antes de terminar o culto, eu passo. Vai dar um abraço em mim, irmão. Não sai da igreja assim. Somos assim, amados. Aí Deus chega para você todo culto, Ele fala a mesma coisa:
Eu fui de uma igreja que tinha uma irmã lá chamada Genoveva, uma velhinha de cabelo branco, linda, sabe, aquele rostinho angelical, uma senhorinha que já estava na igreja, sabe, há muito tempo, né? Aquela irmã, ela não viu o dilúvio, mas escorregou na lama. Essa, se tiver alguém da família ouvindo, me perdoe, é brincadeira. Esqueci que está na internet. Aí, meu Deus do céu. Aí, a irmã, todo culto a irmã fazia assim, ó: orai, 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 jejuai, 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 jejuai. A profecia dela, em todos os cultos era: orai, 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 jejuai, jejuai, jejuai. Aí o irmão veio falar comigo: ô Alberto, na época eu não era pastor, você acredita que essa irmã é usada por Deus e que é profecia? Foi por quê? Ele falou: eu estou na igreja, irmão, já faz uns 15 anos. A irmã profetiza isso. Eu falei: irmão, faz muitos anos que Deus está mandando a igreja orar e a igreja não ora. Está mandando a igreja jejuar, a igreja não jejua. Um dia eu fiz o teste com essa irmã. Eu abri a igreja mais cedo. Lá tinha uma galeria. Eu escondi, amados, atrás da mureta. Eu fiquei lá, ninguém sabia que eu estava no culto. Eu lá, culto inteiro de joelho orando. Daqui a pouco a irmã Genoveva começou: do que adianta, irmão, você está escondido, já te encontrei. Eu falei: não dá para brincar com Deus. Ele sabe de tudo mesmo, ele é onisciente mesmo. Deus é divertido, né, amados? Essa semana eu estava tão cansado, irmãos, mas tão cansado que eu fui orar por uma pessoa. Eu falei: Deus está dizendo que Ele está muito agradecido de você estar aqui. Eu falei: gente, acho que eu tenho que aposentar, acho que o negócio está feio. Vamos finalizar essa parte, para a gente entender. Você precisa aprender a meditar na palavra de Deus. O pastor Jorge Tadeu, ele pegava pequenos versículos e ele trazia com ele. Ele escrevia à mão, colocava no bolso, lia no ônibus, esperando lá o trem, o metrô. Em algum momento que ele estava lá sem fazer nada, o que ele fazia? Ele se enchia da palavra de Deus. Tem textos da Bíblia que eu nunca tive a preocupação de gravar, de memorizar, de decorar. É algo natural para mim. Então, na medida que você lê o texto, relê o texto, lê o texto, relê o texto, e você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e depois você vai, por exemplo, no caso, Isaías 40, de 28 a 31, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí você vai aplicar o texto: eu espero no Senhor, por isso as minhas forças se renovam dia a dia. Você tem que aplicar o texto para a tua vida. Quando diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou bem sucedido porque eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus é prioridade para mim. Antes de eu sair de casa, eu oro, falo com Deus, consagro a minha vida, para depois eu cuidar dos meus afazeres. O Senhor ocupa o primeiro lugar da minha vida. Tem irmão que fala: não, eu oro depois que eu chego do trabalho, né? Eu tenho esse costume, eu janto, tomo um banho, janto, aí eu vou orar. Falei: irmão, o diabo apronta o dia inteiro, você vai orar na hora de dormir. Tem que orar na hora de dormir, mas tem que orar também mais cedo. Salmo 127, 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O Senhor edifica a minha casa, o Senhor edifica o meu trabalho, o Senhor edifica a minha vida, o Senhor edifica a minha igreja. Eu creio, eu profetizo isso. Aí a gente vai fazer assim, semana que vem eu vou ensinar como é que eu faço, como é que os irmãos fazem. Aí você, pode meditar aqui sobre salvação, finanças, cura divina, andar em amor, cerca da fé, fazer a oração da fé. Depois que você fizer a oração da fé, você vai agradecer, porque você crê que o Senhor
já te deu. Andar com Deus, meditação sobre o andar no Espírito, louvar a Deus, quem somos em Cristo, mordomia cristã. Por exemplo, tem muito crente que quer prosperar sem plantar. Imagina só, um fazendeiro que tem assim muitas terras, mas ele senta lá e ele fica olhando para aquelas terras, esperando colher aquilo que ele nunca plantou na vida. Ele vai colher? É isso que a gente faz, amados. A gente vem para a igreja e a gente usa uma desculpa para Deus. A gente diz assim: ó Deus, eu até gostaria de contribuir com a tua obra, mas eu não tenho. Quanto tempo faz que você fala isso? Enquanto você falar isso, você não vai ter. Ou senão você diz assim: ah Deus, eu queria tanto cooperar com a tua obra, eu queria tanto plantar uma semente para ter uma colheita, mas eu não posso. A melhor semente que você planta é quando o diabo chega e diz assim para você: você não tem, você não pode, vai fazer falta. Pode estar certo que esta semente vai mudar a tua história. Aquele que é de Deus, que tem revelação no coração, ele não faz por fazer, ele faz por revelação. Ele não faz quando tem vontade, ele obedece. Porque muitas vezes você vai ser tentado a não fazer, e você vai dizer assim: estou sem vontade para vir na igreja, sem vontade para orar, sem vontade para jejuar, sem vontade para ler a Bíblia, sem vontade para entregar sua oferta. Vocês acham que Jesus foi felizão para a cruz? Uhul, hoje vou para a cruz, vou morrer. A Bíblia diz que ele foi para o Getsemane muito angustiado na sua alma. Se você entender o que eu ministrei essa noite, a tua vida vai ser uma revolução. Você vai ser uma das pessoas mais abençoadas desta igreja. Dizimar e ofertar para você não vai ser mais um fardo, uma luta, uma dificuldade. Vai ser algo que você vai fazer com alegria. Tem irmãos aqui que dizem: pastor, eu quero ser tão próspero que eu quero pagar esse aluguel sozinho. Irmãos, eu oro por eles dia e noite. Tem um irmão que ele diz: pastor, só ora por mim. Eu não consigo, pastor, nem dizimar nem ofertar. Eu não consigo nada, pastor. Eu falei: ô irmão, você tem que fazer primeiro a sua parte, para depois Deus fazer a parte dele. É claro que a gente ora, mas o despertamento parte da pessoa. Tem gente que se prosperar desvia. Tem gente que se Deus colocar dinheiro na mão dele. Teve um aí, um tempo atrás, ele queria prosperar. Deus abriu uma porta. Foi para a praia, de sunguinha, com 2 mulheres. E elas põem versículo bíblico ainda, hein? Para espiritualizar o fio dental. Aí depois de um tempo vem: ô pastor, prejuízo, quebrei, falência. Minha mulher quer largar meu, só porque eu tirei foto lá com 2 moças na praia aqui. Não tem nada a ver. Vai ver que estava ouvindo Pablo Vittar também no Spotify. No mínimo. É piada interna essa. Amém, a gente precisa ir embora, amém? Qual o nome da escola lá de Atibaia mesmo? Como é o nome da escola de Atibaia? Quem falar direito ganha um livro. Vocês não colaboram, gente. Como é o nome da escola lá de Atibaia? Tem um irmão aqui, eu vou contar para ele. Ele fala assim: eu leio todos os livros do Kenneth Hagin. É, né? Eu falo: Kenneth Hagin, irmão, fala bonito. Ah, eu não sei falar inglês. Eu falei: tem que começar, né, pelo inglês, né? Mas tá bom. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Diga assim: obrigado, Senhor, pelo momento que tivemos aqui, por tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco, por tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Nós cremos que se rompermos na oração, no jejum, na leitura da palavra,
na confissão, nós vamos viver um novo e diferente, porque o Senhor tem algo para fazer no meio do teu povo. Nós cremos no avivamento que está se aproximando, e queremos fazer parte desse despertamento. Fala conosco, Senhor, muda a nossa sorte, a nossa realidade, que possamos viver, Pai, tudo aquilo que Tu tens para nós, profeticamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ir embora, vamos entregar nossa oferta. Vamos separar o nosso melhor para Deus. Diga: Deus merece o meu melhor. Entrega o teu dízimo, entrega a sua oferta, entrega a sua semente. Você pode pegar um envelope, é só balançar a mão, nós vamos levar até você. Se os nossos colaboradores não virem a sua mão, é só você balançar, balançar, balançar. Se ficar com a mão parada, tem problema que dá, como é que chama quando você fica? Cãibra. Fica aí fazendo exercício, cansou um braço, levanta o outro aí. Amém? O nosso Pix já está em tela, é o nosso CNPJ da igreja, 01014 097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer na maquininha também, nós temos ali uma com a Júnia, e temos ali um com o Gabriel, tá bom? Se você não trouxe hoje, traga no domingo sem falta. Diga aí, domingo sem falta, em nome de Jesus. Diga aí, em nome de Jesus. De novo, em nome de Jesus. Tá bom? E se você puder, pode fazer também o seu depósito, sua transferência, ou entregar na administração durante a semana, em nome de Jesus. Tá bem? Enquanto nós cantamos esta música, eu gostaria que vocês entregassem para o Senhor. Ficar em pé. Uma oferta que vai te tocar. Pode pedir, eu estou aqui. Coração aberto, eu vou me lançar. Pai, neste momento nós apresentamos os dízimos, as ofertas e as sementes, pedimos a Tua bênção, que a Tua graça bendita seja sobre a vida de cada irmão que contribuiu, e também sobre a vida daqueles que não puderam, ou que não quiseram. Em nome de Jesus, que o Teu amor possa nos constrangir a ponto de entendermos qual o Teu santo propósito, Pai, porque nós queremos viver aqui embaixo, o melhor que Tu tens preparado para os Teus filhos. Queremos ver milagres, sinais, maravilhas, prodígios, o Teu sobrenatural em operação em nossas vidas e na vida de outras pessoas também. Em nome de Jesus, olha para quem está do seu lado e diga: eu profetizo que você é uma bênção nas mãos do Senhor. Agora diga: eu creio. Amém? Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chega ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível.
Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso, buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Pai, neste momento apresentamos cada pedido de oração, cada projeto de vida depositada sobre o teu altar. Abençoe estes irmãos, abençoe estas irmãs, em nome de Jesus. Abençoe quem está em casa, ligado conosco numa grande corrente de fé. Abençoe este irmão, aquele que está doentado, aquele que está enfermo, aquele que está com algum tipo de dor, mal-estar, indisposição. Em nome de Jesus, olha para aquelas pessoas por quem nós estamos orando e intercedendo agora. Cumpre, Senhor, o teu querer. Libera, Senhor, um milagre. Estabelece um propósito. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer ao pastor Rubens e ao Williams. É pastor também? Você sabe que a Bíblia fala sobre o diácono, né? Resistir ao diácono e ele fugirá depois. Mas logo vai se tornar um pastor, não vai ou não vai? É aplicado ele, Rubens? Ah, vai ser, né? Se é discípulo do Rubens, em nome de Jesus vai chegar lá, né, Rubens? Amém, glória a Deus. Quem que é o pastor principal lá, Rubens? Delfim, é? Deus abençoe e leva o nosso abraço para ele, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, amo vocês, vão na paz. Domingo aqui às 7 da noite. Qual o nome da escola lá de Atibaia? Deus abençoe.